Olá, meus amados. Eita, que esse vídeo vai ser bem diferente de todo o conteúdo que eu já algum dia tenha trazido aqui, né, no YouTube, nas redes sociais. Estou bem sumida, né? Hoje eu tô aqui para trazer uma mensagem, né? Uma mensagem que de uns sonhos, acredito que seja uma visão, enfim, uma mensagem de Deus para alertar o seu povo, né, nesses últimos dias. Começando por um sonho que eu tive agora recentemente, mas isso já vem de alguns dias, de alguns tempos, mas eu acho que agora eu recebi um puxão de orelha, tipo, como último chamado mesmo, como uma última chance, porque acredito que quando a gente recebe uma mensagem, não tem que ficar pra gente, a gente tem que passar adiante. E eu acredito que Deus não gostaria que eu ficasse com isso pra mim. Não é meu, sabe? Ele me deu pra passar, pra eu servir vocês, né? Assim como a passagem de Jesus aqui na Terra, ele não veio para que servissem a ele, embora ele fosse bastante clamado, né? Louvado por muitos, adorados aqui, né? Ele só serviu, ele não veio para estar na condição de rei, né? Mas é lógico que ele é o rei dos reis e virá nessa condição, nessa próxima vinda dele, mas ele só servia, só servia. Então, ajudando. Então, esse é o intuito, né, na questão do amor. Então, eu vou trazer para vocês aqui esse último sonho, que eu acredito que foi esse puxão de orelha. Eu sonhei com arrebatamento. Foi um dia comum, como qualquer outro, né? E eu não sei se será exatamente dessa forma, e pode ter sido uma mensagem direta para mim, para que eu anuncie, né, que o arrebatamento está próximo, né? Porque já aconteceu, né, de muitas pessoas, e tem acontecido de muitas pessoas estarem anunciando, mas anteriormente, né, todo mundo fala, Jesus vai vir, o arrebatamento vai acontecer, passa ano, né, vem ano, passa ano, e não ocorre. E isso traz muita incredulidade das pessoas, né? Traz uma descredibilidade, muitas das vezes, para o povo cristão, de repente falsos profetas, né, que dão datas e uma série de outras coisas. Então, confundindo a questão dos tempos, as pessoas desacreditando, né, enfim. Mas Deus, ele ampara os seus, ele fala, não, continue firme na minha palavra, continue marchando, que a mensagem é real. Então, às vezes a gente pode estar um pouquinho perdido, né? E daqui a pouco ele puxa de volta, né? E quem conhece a voz, né, do nosso Senhor, do verdadeiro pastor, né? A gente, como ovelhinha, a gente escuta e vai até ele, né? Então, estando na comunhão, né, e pela sua infinita misericórdia, ele traz a gente para o caminho de retidão novamente. Então, tem muitos falsos profetas mesmo, está acontecendo muita coisa. Então, por isso também do temor de trazer essa mensagem, né? Justamente porque ai de mim, né? De trazer algum engano aqui, né? Então, eu quis ter muita certeza antes de fazer esse vídeo, relutei muito. E aí tem a questão também, né, de temor, né? Será que é? Será que vai? Será que isso? Então foi isso. Eu tive esse sonho com esse arrebatamento e eu subia e eu ficava gritando. Eu falei para vocês que o arrebatamento era verdade, falei que ia acontecer o arrebatamento e eu tava subindo, né? Eu senti que minhas vestes mudaram, eu não consegui olhar para mim exatamente, mas eu sei que alguma coisa mudou, né? A questão enfim, a atmosfera, eu flutuando, né? E subindo, e eu toda muito feliz, muito eufórica. E eu falava, eu falei para vocês que o arrebatamento é verdade, é verdadeiro.
E eu falei pra vocês, vocês não acreditaram. E eu gritava, feliz, mas falando isso, subindo. Até que eu comecei a baixar. Até eu vim pro chão novamente. E aí eu comecei a me entristecer porque eu não estava subindo. E aí eu vim pra casa, aí apareceu um conhecido que na realidade não é o meu aluno, mas eu o conheço. E ele apareceu no meu portão com o filho dele para ter aula comigo, né? Para eu dar aula para ele de música. E eu olhei para ele, poxa, o que vocês estão fazendo aqui? O arrebatamento acabou de acontecer. E aí esse conhecido, né? Ele olhou para mim e falou, ué, se ocorreu mesmo o arrebatamento, então por que você tá aqui? E aquilo me deu um choque, eu fiquei, ué, né? Então eu fiquei tentando entender o que era isso. E aí eu comentei com algumas poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, dá pra contar nos dedos. E uma delas disse, é porque talvez você não acreditou realmente, ainda tá com alguma dúvida, né? Talvez alguma questão. E eu fiquei pensando, pode ser que sim, tem alguma questão, sim, e a gente tem que, né, de dentro para fora. Essa interpretação, fiquei pedindo para Deus confirmação com relação a isso. E de repente me deu um start, uma startada assim de que eu subia e eu falava que eu disse para as pessoas sobre o arrebatamento. Só que na realidade eu não disse para ninguém. Então, o fato de eu não trazer essa mensagem sobre o arrebatamento fez com que eu descesse. Porque no sonho eu tive a consciência de que eu não havia falado. Olha que estranho. Mas eu tinha esquecido disso e depois, na minha consciência, eu falei, tá, eu tive anteriormente um sonho, um arrebatamento, que aí agora eu vou contar pra vocês esse outro sonho, né? E que foi muito real, porém eu não passei adiante. E assim, a gente tem que pedir muito discernimento pra Deus, porque eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas ditas cristãs, e são mesmo, mas assim, se até Pedro, né, enfim, os discípulos de Deus trouxeram aquele quê de dúvida, né, tentando impedir a missão do Senhor Jesus, ele chama, afasta de mim, Satanás, e tudo mais. Então, assim, tem pessoas que em determinado momento ali possa não estar na comunhão, enfim, e de uma forma, assim, humana, né, vamos dizer assim, não vou dizer que a pessoa está possuída, coisa do tipo, né? Longe de mim, mas na dúvida a gente tem que pedir confirmação a Deus, né? Então eu achei que aquilo era algo para mim, exclusivamente para mim. E aí eu não passei adiante, achei que era só uma coisa para mim, de que eu teria que melhorar algumas questões, alguns pontos, e que não tinha nada a ver com um arrebatamento. Então até casou com o que a irmã falou desse último sonho, que de repente eu não esteja assim crendo completamente, deve ter algo interno, né, que impeça que eu acredite, assim, me entregue a essa questão de que o arrebatamento está muito próximo. E por que eu falo isso? Agora, com relação ao sonho, eu vou contar mais ou menos para vocês, mas no final do vídeo tem um áudio que no momento que eu sonhei, eu sei, a gente tá ficando um pouco confuso aqui, né? Eu fico indo e voltando, trazendo as informações, mas que nem eu falei, não vou podar, é o meu jeito de comunicar mesmo, eu vou ser espontânea na comunicação. É o jeitinho que Deus me deu de comunicar e eu não vou criar um roteiro nem nada, é isso. Enfim, e aí eu tive esse sonho. Quando eu tive esse sonho, eu gravei esse áudio e mandei pra uma irmã, né, que eu tinha muita comunhão, agora a gente perdeu um pouco de contato, ela se mudou, enfim, mudou assim, algumas circunstâncias, mas é uma querida ainda, que amo muito. E aí eu compartilhei e ela me trouxe ali, né, um possível significado, aí mandei para outra pessoa e fui mandando para algumas poucas pessoas também. E aí ficou comigo esse sonho.
Daí esse sonho basicamente foi assim, eu tava lavando a louça aqui em casa, fazendo as coisas de casa, até que através do janelão eu vi algumas luzes subindo e eu achei aquele evento muito lindo. Tava um céu bem azul, azul bem marcante, bem vivo, um azul anil, né? Mas estava bem limpo o céu. E aquelas luzes, assim, criando um destaque, subindo, parecia águas vivas, assim, na água, assim, um destaque. Uma água mais escura, né? E aquele brilho, assim, um destaque subindo. Naquele formato, mas basicamente. E eu achei muito lindo aquilo, né? Aquelas luzinhas subindo. E eu fui pra fora para apreciar de perto. E aí foram subindo, e daqui a pouco foi diminuindo a quantidade de luzinhas até que acabou aquele evento. Aí tudo bem. Aí voltei pra dentro de casa para dar continuidade nos afazeres. E aí daqui a pouco ocorre aquele vendaval, aquele vento, um tornado, uma mistura de chuva, enfim, eu não sei explicar, era uma coisa muito terrível. E relâmpagos, uns estrondos, né, luzes piscando, uma coisa assim surreal, né? E eu comecei a ficar apavorada, e eu ficava preocupada com o telhado da minha casa. Eu ficava preocupada, Deus, né, não leva minhas telhas, né, cuida do meu telhado, da minha casa, para que não viesse a ocorrer o pior, né. E eu percebi que eu estava pensando muito nos bens, nas coisas em questão, assim, e no telhado, né. E eu falei muito do telhado, eu não entendi o porquê no sonho, mas talvez, não sei se seja essa questão, que eu tive um probleminha crônico no meu telhado, né? E eu recentemente arrumei, né? Um pedreiro veio aqui, irmão também na fé, e fez o reparo, e ainda tem mais algumas questões para ele fazer, né? Já arrumou grande parte, tem mais uma questão aí para arrumar. Então eu ainda tô nesse processo do telhado, então eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que possa ser dentro da possibilidade. Não tô querendo dar datas, pelo amor de Deus, mas eu acredito que vamos falar de tempos, né? Assim como Jesus fala dos tempos, né? Para que a gente perceba quais tempos são, assim. A gente não sabe data, mas sabe dos tempos. Então eu acredito que esse tempo esteja próximo, né? Não posso falar daqui a alguns meses, daqui a poucos anos, enfim, alguns poucos dias, a gente não sabe. Mas eu tô nesse processo aí das telhas, né? Então, isso chamou muito a atenção também. E após isso que ocorreu, acabou atingindo sim a minha casa. E eu saí depois de que ocorreu o evento. Eu tive até uma discussão durante o acontecimento com meu marido, onde ele falou pra eu calar a boca, que eu tava muito desesperada, naquele pânico. E depois que ocorreu tudo, as coisas voou, as coisas de casa, né, tudo. Aí eu fui andar pela região e tava tudo destruído, pessoas feridas, gente, era algo muito terrível. E um vazio, um sentimento de incompetência, de que nada se podia fazer, né? E eu vi uns policiais, inclusive, né, na esquina, aqui próximo de casa, e eu escutava eles dizendo, não tem muito o que fazer, isso está ocorrendo no mundo inteiro. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, o caos, né? E quando eu escutei ele falando aquilo, o policial, para uma mulher, né, uma moradora, que estava relatando o problema, então, tipo, não tinha o que fazer, porque o mundo estava um caos, eles não tinham o que fazer, policial, os atendimentos de emergência, nada, porque estava tudo um caos, né? E aí foi onde eu pensei, aliás, o arrebatamento aconteceu. E aí aquele sentimento de tristeza, um vazio imenso, gente. Um vazio assim que não tem explicação. Assim, atualmente
a gente tem a presença de Deus aqui na Terra, que é o Espírito Santo, que fala, né, que depois vai ser retirado da Terra. Nesse sonho eu entendi porque foi um vazio que é como se, por exemplo, a gente tem o nosso coração batendo, mas a gente não sente ele bater. Mas se, digamos que se ele parasse de bater, né, o que acontece? A gente morre, a gente sente o impacto. O Espírito Santo é como se fosse esse coração espiritual que parou de pulsar aqui na Terra, de influenciar, de auxiliar as pessoas, e a presença dele não estava mais tão vazia, um sentimento, eu não sei explicar, mas é um sentimento terrível. Você fica em pânico e é um vazio, uma tristeza, como se você não tivesse nada te auxiliando, é como se você estivesse sozinho. Eu não sei explicar, mas parece que a vida perde todo o sentido. É inexplicável o que eu senti nesse sonho, foi algo terrível mesmo. E aí eu acordei com o coração totalmente acelerado, porque foi um medo, um pavor, um sentimento de tristeza, uma mistura de tudo. Pensa num luto, o luto não chega perto desse sentimento que você sente de ficar. E aí eu acordei trêmula, sabe? Eu falei, o arrebatamento aconteceu, Senhor. E eu acordei assim como se fosse verdade, né? Mesmo, e foi muito real. E eu já tava querendo compartilhar, falar com meu esposo, enfim, gravar um vídeo e toda aquela coisa, mas aí depois eu pensei, poxa, mas será que foi só um sonho? O que que foi? Mas foi muito real, né? E eu falei, deixa eu pedir confirmação para Deus, né? Me dar um discernimento, alguma coisa. E aí eu me ajoelhei, né? E no meu quarto, e meu marido estava dormindo, e eu pedi essa confirmação para Deus, né? Novamente. Fui dormir novamente, aliás. E, gente, eu tive o mesmo sonho. Foi a mesma coisa. Do começo ao fim do sonho. E eu estava consciente no sonho. Eu estava consciente, tudo muito real, tudo novamente. E só que aí, quando ocorreu a questão das luzes, quando eu vi, aí eu já tinha consciência no sonho, que era arrebatamento. E aí eu gritava, o arrebatamento tá acontecendo. Aí eu já não queria mais saber de telha, não queria saber mais de nada, eu só queria me lançar pra ser levada junto. Então eu ficava me jogando, escalei um murinho aqui de casa, né? E já subi em cima das telhas, levantando minha mão pro alto, gritando, Senhor, me leva também. Enfim, no final desse vídeo eu vou mandar o trechinho do sonho que eu compartilhei com essa amiga, né? No momento do sonho, depois que eu tive esse segundo sonho, eu gravei o áudio para ela e como uma forma de registro também, para eu não esquecer, né? E tá aí esse registro que eu vou trazer com mais riqueza de detalhes. E depois disso, né? Eu fui procurar entender e não tive essa coragem, né? Até que a gente chega naquela parte, né, que fala que os medrosos, né, eles não herdarão o reino dos céus, né? Então eu sei que eu tinha um certo tipo de medo, meio que com vergonha também, não sei bem ao certo, pensando talvez no que as pessoas vão pensar, né? Mas eu decidi enfrentar isso, né? E eu quero contar também sobre alguns outros sonhos que eu tive, e parece que tudo interligado com questões que hão de ocorrer, né, nesses últimos tempos, né? Porque já ocorreram aí algumas pestes, né? Pandemia e tudo mais. Questões econômicas, né? Todas as questões geopolíticas aí, então muita coisa aí que tá para talvez acontecer, que não vai ser muito bacana, né? E o quanto que Deus ele protege os seus, né? Então eu tive esses sonhos também, onde eu tava num lugar isolado e parece que eu tava com outras pessoas que também eram cristãos, e nesse sonho tinha um homem, né? E ele falava
vocês ficam falando para Jesus voltar, volta logo, Jesus. Isso deu a entender que a terra estava passando por alguma questão, só que Deus, ele, não sei se arrebatou, tirou a gente de um lugar para um outro, lugar mais protegido, mais isolado, né? Mas que o caos estava instalado na terra, né? Mas que eu estava em um lugar com outros cristãos, tipo como se fosse uma comunidade, um acampamento, enfim, não sei bem ao certo. E aí tinha um rapaz liderando ali, ministrando, e ele falou, né? Vocês ficam aí, volta, Senhor Jesus, volta logo, mas muita gente ainda não ouviu falar de Jesus. Muita gente nem sabe quem é Jesus. Então, e aí depois desse sonho eu vi umas figuras geométricas com símbolos que eu não sei explicar o que que era, nem consigo explicar o que eu vi, mas eu sei que tinha uma geometria assim um pouquinho diferente, umas figuras assim que eu não sei explicar. Mas essa parte do sonho ficou muito marcada, né? Não lembro com perfeição, teve mais coisa que eu sonhei, mas eu não lembro com perfeição desse sonho. Não anotei, mas eu tô falando aqui de mente. Eu também tive um outro sonho, né? Eu tava e tô voltando agora para uma comunhão maior, leitura da palavra, devocional, né? Ida para a igreja, né? Uma igreja local, no caso, que eu falo no ministério, né? Acho que tem sido bem importante, de extrema valia isso. É algo que eu tinha parado, né? Por alguns pensamentos e conceitos e conteúdos também na internet, desses ditos despertos, mas que na realidade estava mais me afastando de Deus propriamente do que me aproximando, né? Tá trazendo algumas verdades. E, enfim, né? E nessa aproximação com Deus, estava lendo muito a palavra e eu tive esse sonho novamente com pessoas da comunidade cristã, em um lugar protegido, né, diante de tudo que estava ocorrendo no mundo. E a gente estava num local bem bonito, num lugar plano, parecia que tinha algumas montanhas longínquas assim, e árvores, um céu muito bonito. E a gente é como se a gente estivesse migrando de um canto para o outro. E nessa migração, a gente parou, em um determinado momento, a gente sentou e aí as pessoas ficavam apreciando a paisagem, né? E eu peguei a Bíblia e estava lendo. E eu fiquei ali focada, lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia. E aí apareceu um homem do meu lado, esse homem todo de branco, né? Uma feição muito bonita, né? A face dele é muito bonita. Tinha uma barba meio cobreada, meio puxada para o ruivo, não sei bem ao certo. O cabelo também, né, nessa mesma coloração, cacheado. E quando eu olhei ele dos pés à cabeça, né? Ele todo de branco e os sapatos também pareciam meio uma puxada de cor meio cobreada, meio puxada ouro, mas eu sei que ele era brilhoso, os sapatos, né? E ele olhou para mim, sorriu e ele falou: pois é, né? E olhando para as pessoas, para o ambiente, eu também. E ele: nem todo mundo quer saber da palavra do Senhor. E nossa, aí eu levantei, aí eu ia perguntar alguma coisa para ele e acabei acordando. E isso ficou muito marcante também, ficou muito marcado, muito real esse sonho, né? E me trouxe aquele sentido, né, de que eu tô no caminho certo, né? As escrituras, ela realmente, né, a palavra do Senhor, né? Que outro sonho que eu tive? Ah, tá, eu tive um sonho também onde tava tudo um caos. E nesse caos eu também estava protegida. Então, assim, resumindo, Deus, ele vai trazer proteção para os seus, né? Para aqueles que for fiéis. Talvez tenha alguns mártires, né? Tem pessoas que chegou o tempo dela, que Deus tenha permitido a partida, mas eu acredito que é salvação garantida, né? Para aqueles que forem firmes e fiéis até o fim. Mas para aqueles que ele ainda tem um propósito, eu não sei dizer, mas eu acredito que tem um escape, né? Porque tá tendo muito aquela questão
de que as pessoas estão trazendo aquele alarmismo de estocar comida, disso, daquilo. Mas quando vier o caos, gente, vai ser um caos assim, estabelecido pelos quatro cantos, né? Olha aí o arsenal, toda a tecnologia, não que Deus não consiga impedir, né? Ele tem todo o poder, né, para proteger os seus, mas eu acredito que ele possa sim tirar a gente de um lugar para levar para um outro, né? Então, a gente tem que crer e a gente tem que se firmar mais, né? Tem que se consagrar mais. Isso eu falo por mim também. Eu sinto esse senso de urgência, de estar mais na comunhão com Deus, né? E é isso, eu também tive um sonho. E esse sonho também foi muito real. Tanto é que quando eu acordei, teve os efeitos desse sonho, que é onde vinha uma voz ao meu lado, que eu não via quem era, mas é como se fosse um anjo, enfim, não sei. E falava, você quer conhecer as comportas do céu? E eu nunca nem tinha ouvido isso no começo, né, da minha conversão, eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu falei, sim, quero. Hoje eu sei que, né, tem uma limitação, falando na questão do dilúvio, das comportas do céu, dos céus, né, que se abriu e veio a chuva, tudo. Então eu subi rapidamente, né, e fui subindo numa velocidade assim muito grande, muito rápida mesmo. E conforme eu ia subindo, ia ficando uma luz mais intensa, muito um clarão assim, como se eu estivesse olhando para o sol, mas era mais brilhante que o sol e era muito rápido. E nisso eu acordei. E nisso que eu acordei, né, o meu quarto escuro, olhei para a parede e eu via como, sabe, aquele reflexo quando a gente olha para o sol e depois fica aquele borrão branco assim que distorce o local onde a gente olha, os objetos. Foi a mesma coisa, gente. Então foi muito real, né? Sinais de Deus na minha vida, acredito eu. Então eu posso dizer que vale a pena. Vale muito a pena. E aquela palavra, né, que fala que nos últimos dias, né, no livro de Joel, eu até separei aqui uma parte que fala: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, isso nos últimos dias, né? No grande e terrível dia do Senhor. Será grande para aqueles que estiverem na presença de Deus, né? Será algo maravilhoso, mas para as pessoas que estiverem na iniquidade vai ser terrível, né? Porque todo mundo fica lá, volta, Senhor Jesus, volta, né? Mas cuidado também com isso. Eu anseio muito por isso, mas eu também sei que tem esse senso de urgência de consertar a minha casa, né? E tem aquela parte, né, que fala também em Lucas, né? Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. É o que está acontecendo, né? No sentido de que se os cristãos, não, né, o povo de Deus não está falando, mas os ímpios, pessoas que estão anunciando, você vê nos filmes, nos videoclipes, vários sinais, né, de simbologias, assim. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque eu não quero entrar nisso, nesse mérito, mas tá tudo anunciando, né? Aí tem pessoas que falam, mas fulano aí, né, naquela questão do carnaval, não vou citar o que de fato, mas todo mundo já conhece essa questão do apocalipse, do carnaval lá, e até as pedras clamarão, né? Porque se o povo não está falando, Deus está usando ali, independente do ambiente, a pessoa, quem quer que seja, independente da vida específica da pessoa, a pessoa está falando, né? Então as pessoas não vão nem poder falar que não sabia, né? Porque sabedoria clama lá fora, pelos quatro cantos, né? Trazendo ali a palavra do Senhor, trazendo a sabedoria, trazendo todo o conhecimento, né? Coisas que Jesus não anunciou ainda quando estava aqui, né? Mas ele falou que deixaria o Consolador para trazer mais, né?
do que Ele requer da gente, né? Porque há tempo para todas as coisas e eu acredito que esse é o tempo, né? Então o oculto está sendo revelado, quantas coisas que a gente está vendo aí, né? Barbárias, né? Que sempre ocorreram, mas agora o oculto tá sendo revelado. Então, gente, é sério. Isso é muito sério. Então, é isso que eu vim trazer aqui para vocês, né? Creio que o Espírito Santo de Deus me ajudou aqui, me auxiliou. Falei do meu jeitinho, né? Sem muita frescura, realmente que ser bem espontânea mesmo. Nunca fiz, acredito que um vídeo assim. E vai ficar assim, não vou editar, vai ficar exatamente desse jeito, não vou regravar. Se eu falei alguma coisinha errada aí, que me perdoem, relevem, até pelo horário mesmo. Mas agora, com o coração em paz, eu deixo essa mensagem para vocês em nome do Senhor Jesus, né? E que essa palavra, né, esses relatos, esse meu testemunho venha a edificar a vida de todos, né? E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu poderia falar sobre as bênçãos, né, em questão de grandes projetos. Eu ainda tenho alguns sonhos, que são pequenos sonhos que Deus tem concretizado na minha vida, mas eu já não tenho aquele anseio por grandes projetos mirabolantes. Eu só estou vivendo, um dia de cada vez, mas vivendo no Senhor, vivendo pela fé, gente. E só pela fé a gente vai conseguir, né, nesses últimos tempos, né? E Deus não vai desamparar a gente. E independente do que ocorrer conosco, que a gente morra em Cristo Jesus. E o que eu posso dizer é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, confesse eles nos pés do nosso Senhor Jesus, né? E que entregue sua vida para Jesus. Ele vai mostrar o caminho. Tá tudo na palavra e Deus vai trazendo direção, né? Outro dia eu vou compartilhar do testemunho de conversão, da minha conversão, né? Mas no momento é isso que eu tenho para trazer para vocês, mas em um outro momento, né? Se vocês quiserem, eu até anseio por isso, mas eu acho que a mensagem atual eu senti um senso mais de urgência, né? Mas eu assim que Deus preparar, né, no momento certo eu venho trazer esse testemunho, né, para que venha também ajudar na edificação, né, da igreja, né, de todas as pessoas aí que já me perguntaram, né, dessa minha transformação, né, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo. Eu sonhei que eu tava na minha casa aqui. Minha casa tem um janelão de vidro bem grande, assim. E dá pra ver a parte de fora. E eu não sei se era de dia, mas aí ficou, ou foi escurecendo. Enfim, eu sei que escureceu. Tava escuro, mas com o céu bem escuro, mas um azul muito forte, assim. E aí eu comecei a ver luzinhas de longe, e luzinhas, e foi aumentando essas luzinhas brancas, que parecia tipo aquelas águas-vivas, sabe, que tem brilho debaixo do mar. E várias dessas, e subindo aos pouquinhos, foi subindo. E eu, nossa, que lindo, né? E foi indo, e foi se intensificando, e foi aumentando, e essas luzinhas de maneira lenta começou a subir com mais velocidade, né? Com mais rapidez, assim. Aí eu fiquei observando, até sair pra fora, fiquei deslumbrando aquilo, que lindo. Não tinha noção do que era, não fazia ideia. Eram só luzes, luzes lindas mesmo, assim, subindo. Aí beleza.
Subiram várias, várias e várias, depois foi diminuindo a quantidade, até que parou de subir essas luzinhas. E eu entrei pra minha casa. Isso que eu entrei na minha casa, aí começou a dar tipo um vendaval, um vento forte, muito, muito, muito forte, que carregava pedaços de pau, árvore, um monte de coisa assim. E o vento soprava muito, muito forte. Aquele tornado que a gente viu não chega próximo do que estava acontecendo. É muito forte. E aí eu comecei a clamar: Deus, tem misericórdia, Senhor. Não leva minhas telhas. Eu estava preocupada com a minha casa, da estrutura, né? Deus, não leva minha telha, não leva minhas coisas. Vai estragar tudo. Protege minha casa. Fui gritando assim. E continuou. E foi ficando cada vez pior ao ponto de conseguir invadir, sim, a minha casa. E começar a levar tudo, voar tudo, destruir tudo. E eu fiquei. Aí eu gritando e o Leno, cala a boca, meu, não sei o que, alguma coisa assim. Me repreendeu pra eu parar de ficar gritando, né? Aí eu, aí eu parei e já tava tudo perdido mesmo, as coisas, né? Aí as coisas batiam em mim, mas não me machucava necessariamente, sabe? Permaneci intacta. Depois que aquilo cessou, nossa, uma destruição, uma barulheira, tudo. Nossa, irmão, um reboliço, uma bagunça, um caos no mundo, né? Aí eu fui andar no bairro e eu vi todas as casas também, casas de boa estrutura, sabe? Tudo destruída. Nossa, irmã, foi algo surreal, assim, eu vi tudo destruído. E pessoas um pouco feridas, assim, mas, né, jogada na calçada, feridas, casas destruídas. Tava uma bagunça na terra. Foi quando eu tive noção que aquelas luzes eram o arrebatamento e que eu fiquei. Aí eu comecei a ficar desesperada, irmã. Fiquei desesperada. E tinha até policiais na rua, tudo, mas era como se não, como se o serviço deles fosse inútil, porque era muita gente para prestar socorro e tudo mais. E eles já estavam meio, não tem o que fazer. Aconteceu, tá tudo assim. Mas era desesperador porque eu sentia um vazio terrível, um vazio de alma, assim, que eu nunca senti, um vazio interior muito forte. Que eu sabia que não, dentro de mim eu sabia não tem o que fazer. Eu fiquei e agora só vai ter consequências, coisas piores. Foi esse o sonho, foi muito forte. E era como se não existisse mais vida na Terra. Sabe aquela parte que fala que o Espírito Santo ele ainda está presente, traz sentido, traz direção? Só que a gente está tão acostumada com a presença dele que a gente não tem noção que a gente sempre tem a presença dele ali, nos direcionando, nos guiando. Quando ocorreu o arrebatamento, era como se eu não tivesse nem coração, como se eu não tivesse mais vida, como se eu não sentisse nem o ar, como se a atmosfera ficasse muito sem forma, assim, ficasse uma coisa vaga. Era como se não tivesse mais sentido viver, sabe, irmã? Foi isso que eu senti, um vazio e uma angústia tremenda. E aí um desespero de saber que eu fiquei. E que dava a intenção de que ninguém ia morrer ali, sabe? Que só ia viver, entre aspas, né? É, para sofrer as consequências de tudo que viria a acontecer. Que aí, né? Não sei, não foi um sonho muito forte. Aí, beleza. É, eu, eu acordei muito eufórica, na verdade. Muito eufórica. Eu queria falar pro meu marido. E aí eu clamei, Senhor, misericórdia. Acredito que foi
uma mensagem para mim e já com vontade de compartilhar, né? Não sei se eu tenho que passar isso adiante, eu fiquei na dúvida, mas foi muito real, porque eu gritava, a maneira como eu gritei foi muito real, foi desesperador, mas passou um tempinho, me acalmei, fui dormir, irmã. Irmã, o sonho veio novamente, o sonho se repetiu. Só que nesse sonho, eu já vindo as mesmas luzinhas subindo de casa em casa, nos lugares assim. Aí eu já tinha consciência que era o arrebatamento. E eu começava a gritar: Senhor, me leva, Senhor, me leva, Pai. Tem de misericórdia, Pai, me leva, Pai. Não quero ficar aqui. Gritava com toda a minha força, a ponto de querer, não sabia como que as pessoas estavam, queria me jogar para ser atendida. Eu já estava subindo em cima da telha, assim, gritando para os céus. Eu tinha noção de que era arrebatamento. E aí, novamente, irmã, eu não subi. E aí eu já sabia que viria alguma coisa e novamente veio aquela mesma situação do vento, do barulho das coisas, né, da destruição, assim. Foi uma sensação muito ruim, irmã, mas um sonho que se confirmou por 2 vezes. Eu não sei se vai acontecer com exatidão, mas a única consciência que eu tenho é que a volta de Jesus está muito próxima, iminente, assim. E detalhe, eu estava refletindo sobre essas questões enquanto fazia algumas atividades aqui em casa. E aí, porventura, eu falei para Deus, Senhor, você podia me trazer um sonho. Eu queria um sonho referente a isso. Se tem mostrado para várias pessoas, eu quero saber também, eu quero ter essa experiência. E ele me trouxe essa experiência. E agora eu tenho que fazer por onde, irmão. Eu não sei onde que eu ainda tô errando. Não sei se ele quer mais de mim, mais entrega. Eu não sei o que que é, irmã, mas Deus tem me incomodado muito nessa parte de voltar com tudo. Ontem mesmo fiz oração, né? Enfim, eu sei que eu tenho que ter mais contato com Ele, seguir os passos de Jesus, né? E indo, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Ai, irmã, é, é muito forte. É tenso, é terrível. Você ser rejeitada por Deus é um vazio que você sente que você é um vazio que você não desejaria sentir, sabe? É muito, muito forte.